Vamos continuar aqui, ó, falando sobre o julgamento dos acusados do dia 8 de janeiro, né, lá no STF, que teve Moraes e Mendonça discutindo. Não coloque palavras na minha boca, um deles falou, né. O segundo dia de julgamento dos réus acusados, né, pelos atos do dia 8 de janeiro no Supremo, foi marcado por uma ríspida discussão entre o relator dos casos, o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro André Mendonça, o último indicado pelo ex-presidente Bolsonaro à corte. O bate-boca começou quando Moraes interrompeu o voto de Mendonça para rebater alguns dos seus argumentos contrários à condenação aos invasores pelo crime de tentativa de golpe. O Moraes, né, abre aspas ali, né, com todo respeito, Vossa Excelência queria falar que a culpa do 8 de janeiro é do ministro da Justiça. Mendonça interrompeu, dizendo, muito embora eu quisesse que houvesse vídeos do Ministério da Justiça. Vamos ver? Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos... Fugiu. Eu sou advogado de ninguém jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de preso. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Rapaz, não coloque palavras na minha boca. Fiquei até quietinho pra ouvir aqui. Tenha dó, Vossa Excelência. Cara, o Mendonça, sério, tá viajando junto com esses bolsonaristas, né? Eles não agiram pra tentar depor o governo, tá? A deposição do governo dependeria de atos que não estavam ao alcance dessas pessoas, disse Mendonça. Há dúvidas razoáveis de saber como esse grupo entrou com tamanha facilidade. Eu não digo no Supremo, não digo no Congresso, mas dentro do Palácio do Planalto, onde estava todo o efetivo da Força Nacional, hoje o Brasil não sabe. Não sei, né? Quem sabe se a PM fizesse a segurança, né? Sei, se fosse incumbida dela de fazer a segurança, né? Nossa Senhora. Com as considerações do ministro, os colegas iniciaram um debate sobre o que configura uma tentativa de golpe. O ministro Gilmar Mendes também se posicionou. A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua. Aí, né, após a discussão, os ministros botaram panos quentes, né? Se Vossa Excelência se sentiu ofendido, peço desculpas, disse Moraes a Mendonça. Eu agradeço. E se fiz algo indevido, também peço desculpas. Aí ficou amigo, né? Vou chamar pro churrasco depois no final de semana e tal. Ó, aqui tem um videozinho aqui, ó, que é um pouco maior, né, da Globo News e tal. Vamos dar uma ouvida. Agora não, tá? Agora não. A Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Mas, André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque, desde o final das eleições, se comunicavam por zap, dizendo o Xandão só fala zap, hein? Iriam preparar Zap. uma forma de
havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federativo. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência... Não. 5 comandantes estão... Não, menos. Me diz o... Cara... Tá... Vamos entrar um pouco nessa fala aí do Mendonça e tal. Tá, vamos dizer que o Flávio Dino errou, tá? Vamos dizer que ele errou e que ele deveria ter colocado a postos ali a Força Nacional em volta dos prédios federais. Segundo ele, poderiam ser feitos, né? Beleza, tá. Agora... Não sei. Acho que é 200 homens que tinham ali à disposição na época. Eles iriam conseguir segurar 5 mil, 10 mil, 15 mil manifestantes? Eu não me lembro quanto que era. Vamos botar uns 6 mil. Talvez conseguisse, tá. Mas em cima ali, será que a PM não poderia ter realizado já a vários quilômetros da Praça dos Três Poderes cordões e blitz para poder ir peneirando e segurando um pouco essas pessoas até chegarem lá? Hein? Porque tu imagina um massacre que não seria tanto de agentes quanto das próprias pessoas que estavam lá fazendo um protesto, né? Um campo de batalha ali, sabe? De uma guerra ali entre a Força Nacional e os manifestantes. Que aí colocaria a culpa no governo pela violência aplicada. Entende? Que a narrativa do André Mendonça é essa, é de trazer sempre a culpa pro governo. A culpa sempre é do Estado. É do governo, né? Concordo um pouco com o Xandão aí. Vamos ver o Xandão falar mais. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. ninguém. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência nem de B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Vamos ver aqui, vamos ver o próximo vídeo aqui. Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele, 7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a arruaça que se transformou o 8 de janeiro. Nós sabemos disso, o ministro Fux viveu essa realidade, a ministra Rosa. Em suma, então são questões que precisam ser olhadas nessa perspectiva. Afora o incentivo que havia a partir do próprio chefe do Poder Executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. O Gilmar Mendes é foda, né? Olha a classe do homem, né? Já com a mão coçando assim pra poder soltar alguém, né? De modo que, ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio. Nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois... A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua, no dia da invasão. É só para justificar mesmo, mas essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Será que eles mandaram... Bom, eles devem ter mandado reformar, trocar o couro das cadeiras, né? Xandão
Tá tocando terror o Xandão, hein? Se inscreva no canal aí pra gente falar mais sobre o julgamento, né, dos réus aí pelo dia 8 de janeiro, o que vai se suceder mais. A gente vai continuar acompanhando aí, porque, cara, cada história bizarra na época, e a gente vai ver muita história bizarra ainda. Valeu, falou.